E aí, jovem, já estudou sua lição? Então vamos juntos embarcar nessa viagem. Antes de começar a comentar sobre a lição dessa semana, não esqueça de fazer a assinatura da lição física ou digital. O versículo bíblico dessa semana se encontra em Lucas 6. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si aos seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Eu queria começar o resumo da lição dessa semana fazendo uma pergunta retórica para você. Qual a importância da oração? Existem várias frases de efeito, como a oração é o alimento da alma. Mas sim, a oração não é só o alimento da alma. A oração é uma porta da qual o céu se abre e Deus ouve você. Então, a oração ela não pode ser substituída por obediência ou sacrifícios, porque não adianta você ser obediente a Deus todos os dias, adorar a Deus todos os dias, ir para a igreja todos os dias, porque se você não ora, você não sente. Primeiro, como você vai fazer pedidos e orações de súplicas a Deus se você não o conhece? Segundo, é através da oração que você pede, agradece, conversa e o melhor de tudo, você ouve. E é através da oração que Deus escuta você. Foi a maneira que Deus achou de se comunicar com o ser humano. O próprio Jesus, quando desceu aqui da terra, deixou o seu poder lá no trono. Isso significa que enquanto estivermos aqui na terra e precisarmos desse poder, devemos orar e buscar a Deus, assim como Jesus orava todos os dias. Jesus sempre orava quando estava angustiado, quando foi tentado e até quando foi crucificado. Jesus estava a todo momento em oração, para nos dar o exemplo de que nós não somos nada e precisamos do poder de Deus. E ele só será concedido para aquele que o procura. Após passar uma noite orando, Jesus chamou os discípulos e os ensinou. A oração é comunhão, a fonte da sabedoria, o manancial de poder, paz e felicidade. E Satanás faz de tudo para atrapalhar essa conexão para com Deus. A quantidade de ameaças e distrações que Jesus enfrentou com seu ministério aqui na Terra está além do que qualquer outra pessoa poderá experimentar ou passar. Seus fardos se tornaram pesados porque o seu próprio povo o rejeitou. Ele foi traído, abandonado pelos seus discípulos, foi espancado, rejeitado, chicoteado e pendurado em uma cruz. Durante os seus 3 anos e meio de ministério, Jesus enfrentou a ameaça praticamente todos os dias dos fariseus. Jesus frequentemente tirava tempo para orar quando enfrentava dificuldades no seu ministério. Em Lucas 5, Jesus curou um leproso e, para evitar oposição, Cristo pediu para o homem que ele não contasse a ninguém sobre o milagre, mas ele contou a todos que quisessem ouvir, e os líderes religiosos só ficaram com raiva da sua popularidade que só estava crescendo. Jesus se retirava para lugares solitários e orava. Não é por acaso essa observação. Jesus sabia que a sua missão era se submeter à cruz e morrer pelos pecados do mundo, mas ele sabia que a sua missão seria difícil se ele ganhasse a popularidade muito rápido. Depois que ele curou no sábado um homem que tinha a mão ressequida, os fariseus ficaram com ódio e discutiram entre si o que fariam contra Jesus. Você consegue imaginar como Jesus estava se sentindo no final daquele dia? Foi nesse momento em que Jesus sentiu a necessidade de passar uma longa noite com Deus. Depois dessa noite de adoração e oração, o Pai disse para Jesus que ele escolhesse discípulos para trabalhar com ele. É verdade que Jesus escolheu os seus discípulos para prepará-los para pregar o evangelho após sua morte, mas ele também precisava de apoio emocional. E depois daquela noite de oração, Deus disse para ele como encontrá-lo. Jesus, mesmo sendo filho de Deus, passava muito tempo em oração. Muitas vezes ele passava a noite inteira orando, buscando forças e intercedendo pela humanidade. Para isso, ele deixava a cidade movimentada e procurava um lugar silencioso. Mesmo cansado, ele se retirava para orar, mostrando a importância desse momento com o Pai.
O texto em João 7 menciona, enquanto todos iriam para suas casas, Jesus ia ao Monte das Oliveiras. Jesus orava enquanto os discípulos dormiam e até nas madrugadas frias. Com orvalho sobre sua cabeça, permanecia em oração. Ele deixou esse exemplo para os seus seguidores. Ele era um estranho ao pecado e não se contaminava com a corrupção. Orava com forte clamor e lágrimas. Orava pelos discípulos e por si mesmo, identificando-se com nossas fraquezas humanas. Era um poderoso intercessor. Jesus enfrentava as mesmas tentações que nós, mas vencia através de orações. Ele buscava auxílio e força do Pai, e hoje é nosso exemplo. Ele se colocava em oração em todos os momentos, especialmente nas horas mais difíceis. Na infância, durante as vigílias da igreja, uma criança ficava aliviada por não precisar participar a noite toda. Mas essa mesma pessoa, ao crescer, passou a buscar a Deus em oração de forma mais profunda, até derramar o coração diante de Deus numa noite especial, recebendo seu amor. A lição sugere, se não for possível passar a noite inteira em oração, comece com 1 hora. O importante é criar o hábito de buscar a Deus com constância. Se mais adventistas do sétimo dia priorizassem um tempo de oração de qualidade e sem pressa, que impacto teríamos no mundo? E já que estamos falando de oração, eu convido você a fazer uma breve oração. Oremos. Grande Deus, excelso Pai, graças te damos, Senhor, com mais um dia estarmos na tua santa presença. E estamos aqui, Senhor, com o intuito de aprender mais sobre o que e o porquê devemos orar. Queremos te pedir também que o Senhor venha dar entendimento para que o estudo dessa semana seja repleto de bênçãos. Nos ajuda a orar mais, nos ajuda a ter uma comunhão e um relacionamento melhor para com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E aí, jovem, gostou do resumo dessa semana? Curte, comenta e compartilha. E comenta aqui embaixo. Eu escolho manter a minha conexão com Deus através da oração. E se você perdeu o resumo da lição passada, é só clicar no vídeo que tá bem aqui.